Qual é o teu bailado favorito e porquê é que é o Lago dos Cisnes? Como imaginam, este choca um pouco com a realidade. Fiz domicílios em zonas muito carenciadas do Porto. Além da parte mais médica, tem que ir um bocadinho mais além e tem que ser também quase um antropólogo. Ser médica de família é ser especialista em pessoas. Bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje a nossa convidada é a Sofia Batista, 36 anos, nascida no Porto, médica especialista em Medicina Geral e Familiar e coordenadora de Medicina Geral e Familiar no Hospital da CUF, no Porto. É doutorada em Medicina pela FMUP, é professora auxiliar convidada aqui também, investigadora no Sintesis e editora da Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Mãe de duas crianças, apaixonada por comunicação, por poesia, por bossa nova, anfitriã do podcast M80 Mala Médica, correspondente médica da CNN Portugal, entre 2021 e 2023, e uma apreciadora entusiástica de breakdance. Uma destas é falsa, como é óbvio, não é? Sofia, explica-nos um bocadinho como é que é o teu dia no meio destas coisas todas. Ora vivam, olá Rui, olá Tiago, é um gosto estar aqui, estou muito honrada. Tenho ouvido os outros episódios, portanto estou a seguir o meu Spotify e portanto depois de ter visto passar por aqui pessoas que para mim são muito relevantes na minha formação, no meu percurso mestre, portanto estou muito honrada. Respondendo à questão, bem, a minha semana é muito caótica, mas eu acho que preciso desse caos. Eu preciso muito de fazer coisas diferentes a cada dia. Claro que isso exige muita logística, muita organização e, sobretudo, que não percamos o foco naquilo que é muito importante e que não pode, de facto, deixar de ser relegado, que fundamentalmente as coisas são verdadeiramente urgentes e que temos agendadas e que temos que cumprir. E, por outro lado, claro, a família, nomeadamente, como falaram, que tenho duas crianças, 2 filhos, e também não lhes posso faltar. Mas o importante para mim é sempre ter estímulos diferentes, de áreas diferentes e desde cedo na faculdade, eu recordo-me no segundo ano ter pensado, vendo os meus professores como exemplo, que gostava mesmo muito de seguir, para além da área clínica, também seguir uma carreira de docência, uma carreira académica. Depois, ali, algures, eu costumo dizer que não fui uma aluna brilhante na faculdade, fui uma aluna perfeitamente média e nós entramos todos aqui noutro patamar, achar que somos os melhores alunos de cada turma respectiva, porventura, e achei que isso seria impeditivo de seguir essa carreira, mas de facto devemos sempre ousar sonhar e ousar seguir estes nossos desejos e ambições. Só para confirmar, tu não és uma apreciadora entusiástica de breakdance. Essa parte era verdadeiramente falsa. Mas, eu sei, porque tu também mostras isso, e bem, és uma apreciadora de balé. Não só apreciadora, E praticante. até adaptador. Como é que achas que a prática do balé te influenciou e influencia atualmente na tua carreira? É mesmo muito importante e foi muito importante em momentos diferentes da minha vida por razões diferentes. Eu sempre quis ir para o balé, desde que me recordo. Eu consigo ter uma memória muito, muito antiga de estar no quarto dos meus pais e a televisão estar ligada e por acaso estar a dar um bailado na televisão e eu acho que eu tenho alguns momentos de deslumbramento que me recordo ao longo da vida com artes e com o balé foi esse momento. Eu pedi desde cedo aos meus pais para me inscreverem no balé. E eles queriam aceder ao meu pedido, mas o pediatra tinha uma opinião um pouco contrária, no sentido em que queria mesmo que eu estivesse na natação, porque tinha alguns problemas respiratórios numa fase inicial da infância e não havia oportunidade de estar em todo lado. Depois, mal consegui, aos 8 anos, fui para o balé. E, de facto, para mim era muito importante essa sensibilidade para as artes, para a beleza, para conciliar o movimento físico e a música e continuo a achar que isso é importante para a formação de qualquer criança. Depois, o balé também me ensinou outras coisas, a gestão de tempo, porque muitas vezes quando tinha algumas amigas que também estavam no balé, tínhamos testes. Esta semana não vou ao balé para ficar a estudar para o teste e eu desde cedo tive aquela noção, não, eu vou ao balé
Esta semana preciso mais do balé do que qualquer outra, porque preciso deste escape. Depois também me ensinou uma outra coisa muito importante para a vida, porque o balé, eu costumo dizer, provavelmente foi um dos meus maiores falhanços da vida. Porque nunca consegui ser uma bailarina como eu gostava. Ou seja, sempre fui passando nos exames, mas não consegui ser excelente no balé. Um, Vários motivos, mesmo uma incapacidade, não consegui atingir os níveis que eu teria gostado. E isso acho que é algo muito importante para conseguirmos também perceber os nossos limites e as nossas imperfeições. E depois, só aqui mais uma nota que acho engraçada, porque depois durante o curso de medicina, a partir do 4º ano, comecei a dar aulas de balé a crianças. Foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Iniciaste foi a tua entrada no ensino, de certa Sim, forma. de certa forma, com uma faixa etária muito especial, dos 3 aos 6 anos, mas foi algo que foi um bocadinho o meu espírito empreendedor. Havia ali algum foco também em ter alguns ganhos extras, no momento em que já tinha outros gostos e que queria viajar e fazer outras coisas e que também não queria sentir-me, fazer essa exigência adicional aos meus pais que já me tinham dado tanto ao longo da vida. E portanto, depois começou por aí, foi uma paixão, foi também mais uma vez um conciliar de objetivos e de tempo, mais esse esforço, e que no fundo acho que é uma aprendizagem que trago para o dia de hoje. E Olha, ainda faço balé. qual é o teu bailado favorito e porquê é que é o Lago dos Cisnes? Não, não é o Lago dos Cisnes. Certamente que o Lago dos Cisnes é dos bailados tecnicamente mais difíceis de dançar para uma bailarina, porque tem o papel do cisne branco e do cisne negro e é realmente exigentíssimo. Acho que elas usam vários pares de pontas ao longo do bailado, mas não é o Lago dos Cisnes. O meu bailado favorito é o Dom Quixote. Sim, é o Dom Quixote. Eu acho que é a vivacidade do Dom Quixote, é também um bocadinho aquele espírito mais de sul da Europa, não é? Porque é muito, tem muito aquelas cores e o movimento, o ritmo daqui do sul da Europa, de Espanha, não é? E é o meu bailado favorito, é o Dom Quixote, sem dúvida. Engraçado que vais buscar o Dom Quixote, porque isso faz aí uma ponte com outra área que também te é cara, que é a literatura, certo? Em particular, uma área que também me é cara a mim, que é a área depois da poesia. Onde é que entra a literatura aí na tua vida, e na tua vida, não só na tua vida pessoal, mas na tua vida como médica? Na minha vida pessoal, mais uma vez, isto é interessante, que eu tenho refletido sobre isto ao longo dos últimos tempos, até um bocadinho por causa do livro do Martim Sousa Tavares, do Falar Piano e Tocar Francês, que nos fala muito desta importância de nos encontrarmos com a beleza, de não cairmos num deslumbramento permanente e contínuo, mas esta importância da beleza na nossa vida. E eu tenho pensado nestes momentos de deslumbramento. Já vos falei daquele que me empurrou quase para o balé, e recordo-me dele, e recordo-me perfeitamente do momento em que a literatura entrou na minha vida, em que me deslumbrei com a literatura. Estávamos, eu creio que no 2º ano, o meu professor da primária, Adriano Pinto, sobre os plátanos no exterior da escola, e ele estava a ler-nos Sofia de Melbrenner, A Menina do Mar. E essa leitura, eu arrepio-me de pensar nisso, nas imagens que guardo, que construí com aquelas palavras, de tudo, todo o ambiente que ainda hoje está na minha cabeça e quero voltar ao livro algumas vezes, e que depois desse dia lembro-me de pedir à minha mãe, agora vamos comprar outro livro, e compramos a Fada Oriana, pronto, e por aí adiante. E claro que entre a literatura continua na minha vida. Eu fui uma leitora ávida, que hoje em dia não sou, porque não vamos romantizar aquilo que falávamos no início do nosso episódio sobre o tempo. O tempo não chega para tudo e às vezes dou comigo com muita tristeza a olhar para um livro que já está lá há muitos meses e que eu já esperava ter terminado e não terminei. E às vezes gosto de ter vários livros ao mesmo tempo, acho que talvez seja para me enganar e achar que estou a conseguir dar andamento. Mas a literatura é sempre também este estar noutras histórias que não são as nossas, e aí compreendemos profundamente o outro. Eu acho que tem muito que ver com a medicina, não é? E a poesia também, não é? E agora lembro-me de uma citação muito bonita de um autor que não me recordo, mas que ouvi no outro podcast, que é o Poema Ensina a Cair, que diz que a poesia é a distância mais curta entre duas pessoas.
E muitas vezes a arte pode ser uma distância muito curta entre duas pessoas e a medicina é uma arte e também pode, e portanto tudo isso pode ser esta necessidade que nós temos do encontro com o outro e de aí também fazermos o outro sentir-se compreendido, esta sensação de compreensão e de escuta que é verdadeiramente terapêutica em si Eu diria que mesma. às vezes acho que nos dá mais mundo, e ao dar-nos mais mundo, a probabilidade de nós conseguirmos encontrar pontes com quem depois nos procura num lugar de fragilidade, essa probabilidade de construirmos essa ponte é mais fácil, porque à partida poderemos ter mais pontos de contacto, não é? Sim, a arte em todo o seu espectro, mas particularmente falando da literatura, ao vermos através de outras histórias, sem dúvida que trabalhamos muito também a tolerância, a empatia e por isso E se calhar ler ficção também nos ajuda a ler não ficção, que é uma coisa que nós, enfim, numa área científica, sim, sim, também temos que ler muito, não é? E muito, se calhar as vezes. ferramentas da ficção, dou por mim também às vezes a ler ficção para treinar um bocado a leitura de não ficção. A leitura de não ficção, nesta ideia de ser tão fundamental para aquilo que fazemos hoje em dia, ser fundamental, por exemplo, para uma coisa que eu sei que tu adoras fazer, que é ser médica de família. É verdade, É verdade. é E verdade. o que é ser médica de família hoje em dia? Ser médica de família tem são duas perguntas. O ser médica de família hoje em dia, não é? São duas Sim, respostas. sim. Ser médica de família é ser especialista em pessoas. Verdadeiramente para mim é isto. É uma especialidade, é a especialidade em medicina geral e familiar, é uma especialidade muito abrangente e por isso eu acho que é muito bonita e desde cedo também no meu percurso eu percebi que queria uma especialidade abrangente. Temos muita necessidade destas técnicas muito recentes e cada vez mais específicas de uma área e os nossos de outros colegas especialistas que se especializam e subespecializam, precisamos muito deles, mas eu, na minha ótica, sempre que me conheci, sempre nunca quis desligar-me do âmbito mais geral e de conseguir tratar uma grande, digamos, um espectro largo de patologias e de não só também com um foco muito na prevenção, não é? Diz-se que a medicina geral familiar, os números vão variando um pouco, mas aborda e resolve mais ou menos 90% dos problemas que nos chegam e, portanto, que noutras situações naturalmente precisamos de referenciar a outros colegas especialistas noutras áreas, mas ser médica de família é isto, é ser especialista em pessoas, é compreender uma área muito abrangente da medicina, ter que ter um estudo permanente, contínuo, de trabalharmos de acordo com a melhor evidência disponível e sendo tão abrangente, muito exigente também é isto, não é? Esta atualização constante, mas depois é muito esta construção da relação e da continuidade. Agora a partícula do hoje em dia. Hoje em dia há, de facto, aqui desafios que se colocam, desafios que não são só da medicina geral e familiar, mas também são de esta vertente tão importante de termos as pessoas de as tratarmos, de as cuidarmos ao longo do ciclo de vida, não é? A única especialidade que vai do nascimento até ao outro lado, até à morte. E eu gosto muito de brincar um bocadinho com os meus estudantes também e dizer-lhes, reparem que somos a única especialidade que não dá altas, é verdade, não damos altas, mas portanto, temos esta abrangência e também depois esta continuidade. E esta continuidade da relação e implica também acessibilidade. Hoje em dia, bem sabemos que há contingências, temos o envelhecimento da população com muita patologia crónica, muitas comorbilidades que tornam este processo muito mais complexo. Portanto, e também temos outros desafios, não só da área demográfica, naturalmente também agora a integração da inteligência artificial, todo este mundo novo que virá aí, mas tudo isto e sobretudo esta questão da carga, de carga assistencial que os médicos de família têm hoje em dia, é um desafio a esta vontade de ser médico de família na sua essência. Diz-me uma coisa, eu estava agora também a pensar na descrição que estavas a fazer, um pouco, no fundo, daquilo que é o papel do médico de medicina geral e familiar, e fazendo aqui a ponte com a literatura, reveste naquela imagem do Fernando Namora, nos Retalhos da Vida de um Médico, essa visão de alguém que está
profundamente mergulhado, digamos, naquilo que é as dinâmicas sociais, sociológicas dos doentes? Achas que essa é uma parte, é uma dimensão muito importante do médico de família, no sentido em que não é, além da parte mais, digamos, mais médica, tem que ir um bocadinho mais além e tem que ser também quase um antropólogo. Gostei muito dessa comparação, vou guardá-la certamente. Sim, hum, ora bem, nós muitas vezes, pessoalmente, vivemos dentro de uma certa bolha de privilégio, vamos cá ver, não é? Em termos das coisas a que temos acesso e enfim, de muitas outras coisas que compõem esta. Eu considero isto, que temos. E depois, portanto, mas nós temos que lidar com os nossos pacientes de vários estratos sociais. E eles têm que sentir que são compreendidos e isto não pode ser uma coisa artificial. Portanto, temos que nos esforçar por conhecer a realidade da sociedade em que estamos e de facto os problemas que as pessoas vivem no seu dia a dia. E nós lidamos com isso e de facto eu sinto que compreendemos, conseguimos compreender as dificuldades económicas, as dificuldades de apoio de uma rede, muitas vezes de redes familiares que não existem, de pessoas da solidão, que verdadeiramente é um problema enorme e é um problema verdadeiramente de saúde também, a solidão, hoje em dia, cada vez mais, e que em última instância até é um problema que aumenta o risco de mortalidade, está perfeitamente documentado, e de muitas outras patologias, mas portanto nós temos que sair da nossa bolha de certo privilégio, que vou generalizar um bocadinho aqui, aos médicos e entrar na vida das pessoas. E isso é algo também que é muito bonito, eu acredito. Nós entramos, na verdade, nas casas das pessoas também. O médico de família também tem a peculiaridade de fazer, que muitas especialidades não fazem, algumas fazem, domicílios, que é uma coisa muito interessante, que é engraçado porque no início do meu percurso não era algo que eu gostasse particularmente, porque, como imaginam, é este choque um pouco com a realidade. Fiz domicílios em zonas muito carenciadas do Porto, em que não é fácil este conhecimento e mesmo percebermos que há famílias também altamente disfuncionais e que, apesar de tudo, temos que estar ali para as apoiar e elas saberem que estamos aqui para melhorar algo nestas famílias. Mas deixem-me voltar aos domicílios, porque também acho que faz parte desta singularidade da relação médico-doente na medicina geral familiar. Este deixarem-nos entrar em sua casa, quer no consultório de uma maneira mais simbólica, a sua casa, o seu eu, não é? Quer em sua casa mesmo. Eu gosto muito de fazer domicílios porque quando entra, além da preocupação com a pessoa, e muitas vezes temos pacientes que estão acamados, que estão realmente totalmente, o que nós dizemos, dependentes para as atividades da vida diária inteiramente, mas que conseguimos entrar, ver as suas fotografias. Muitas vezes, não é uma questão de curiosidade, é mesmo de integração disto tudo. Vemos as fotos de momentos importantes e especiais da sua vida, de coisas que os marcaram. Conseguimos às vezes fazer aí pontos para o diálogo. Depois vamos e vemos a bancada com os medicamentos. E aí muitas vezes resolvemos situações porque muitas vezes o que passa nos processos é que vamos copiando os registros, não é? De uns lados para os outros, e a lista, chegamos a um ponto, vamos a casa e a lista dos medicamentos não estava atualizada, já não é aquela. Ou não é assim que está a fazer, ou está a fazer 2 medicamentos em duplicado porque não sabia que aquele era o genérico e o outro é de marca, mas são uma e a mesma coisa. Portanto, os domicílios têm este momento de reconciliação em vários âmbitos, até dentro da medicina, uma reconciliação também terapêutica, mas de chegar, de cuidar, de estar verdadeiramente à cabeceira e de repescar um pouco aquela figura do médico que temos mais do antigamente também. Uma saúde comunitária centrada no doente. Vocês fazem verdadeiramente medicina personalizada, não é? Sim, uma medicina personalizada também para esta singularidade que é cada pessoa com quem nos cruzamos. Não é? Eu acho que é profundamente. A medicina em si, algo. Eu sempre acreditei nisto, profundamente, é uma ciência, mas uma ciência profundamente humanista. Não é? Eu lembro-me sempre de uma frase do José Saramago no Memorial do Convento,
eu não vou dizê-la certinha, mas em que ele diz que os números, apesar de todos os números, são uma coisa muito pouco precisa, porque dizemos 500 tijolos e dizemos 500 homens, e a diferença que existe entre homens e tijolos é que se julga não existir entre 500 e 500, e quem não perceber isto à primeira, diz o Saramago, não merece que lhe expliquem uma segunda vez. É este humanismo da singularidade, de trazermos, daquela pessoa se sentir especial. Naquela consulta, naquele encontro, ela sente-se especial e compreendida. Porque a relação médico-doente, de início, quando a pensamos, é desigual, há desnível. Não é? Porque temos um médico que está na posse dos conhecimentos e temos uma pessoa que, na sua vulnerabilidade, está a precisar de um determinado cuidado de saúde. E esta comunicação e este encontro, que é na verdade o trunfo, esta construção da relação, e que nós temos possibilidade, médicos de família, de fazer ao longo do tempo, é aquilo que vai obviar o desnível que à partida existia nesta relação. Na situação em que, por exemplo, estavas a dar o exemplo de entrares literalmente na casa das pessoas, mas nas situações em que estás a entrar na casa das pessoas de um ponto de vista da prevenção, ou seja, ainda numa situação em que não há doença, e estamos a falar às vezes de medidas que podem demorar 10, 20, 30 anos até surtir um efeito, a diminuir o risco de termos uma doença no futuro. Qual é que achas que aí sim é o papel do médico de família? E até pegando neste desnível que falavas, que é muito interessante, aí há tem que haver uma certa aproximação ainda mais, que se calhar é mais difícil porque a pessoa ainda não está tecnicamente doente, não é? E se calhar essa questão da prevenção, fala-me um bocadinho disso, Sim. porque acho que a tua visão também é muito interessante sobre isso. A prevenção é de facto um dos focos da medicina geral familiar, e por isso é que devem ter reparado aqui ao longo do episódio, eu tenho falado de pacientes e não de doentes, porque muitas das pessoas que nos procuram não estão objetivamente doentes, são nossos pacientes e prestamos cuidado ao longo do ciclo de vida com este foco da prevenção. Há muitos nomes diferentes que se podem. Isto também é uma coisa sobre a qual eu tenho dedicado algum tempo a refletir, a nomenclatura, porque é importante, apesar de tudo aquilo que chamamos às coisas, digamos assim, e neste caso às Sim, as pessoas. palavras são Porque há importantes. o termo utente. Eu não gosto particularmente, porque é no sentido de utilizador de um serviço. Sim, isso é verdade, é utente, mas também não me agrada muito. O termo doente acho pouco preciso para aquilo que é a realidade do médico de família. Depois, muitas vezes no âmbito da esfera privada, há o termo cliente, que eu pessoalmente também não aprecio, e portanto eu uso paciente, vem do inglês do patient, e desta paciência, e no fundo é esta entrega também. Mas agora perdi-me, e portanto era sobre a prevenção. Sobre a Exatamente, prevenção, exatamente. A prevenção. Eu vou... Em que temos que ser pacientes. Todos. Muito, Todos. muito. E é uma mensagem sempre algo difícil de transmitir, porque que beneficia muito com esta continuidade da relação. Não vamos descarregar a informação para a pessoa sobre, enfim, estamos a falar, por exemplo, dos pilares do estilo de vida. Os pilares do estilo de vida, desde o exercício, o aconselhamento do exercício físico, o aconselhamento de uma dieta equilibrada, da gestão do stress, de um sono adequado, de não ter hábitos tóxicos como fumar, ingestão excessiva de álcool, e também preconizar as relações interpessoais, acho que não me esqueci de nenhum dos grandes pilares do estilo de vida. Não vamos despejar esta informação assim em cima das pessoas, porque nós nesse dia ficaríamos muito satisfeitos, porque eu disse tudo, ou seja, está tudo dito, fiz supostamente como médica, cumpri ali, já disse tudo o que tinha a dizer, ensinei tudo o que devia, mas isto não foi comunicação, isto foi no limite um sermão, não é? Debitar informação e a comunicar, não é? São duas coisas Exatamente. E distintas. na prevenção é muito este esforço. Eu muitas vezes escolho aquilo que, dentro da agenda também do paciente, porque eu dou sempre prioridade àquilo que o paciente colocou como prioridade naquela consulta e que é realmente importante para ele. Mas depois também tenho sempre a minha agenda, que é uma agenda focada nele, não é? No paciente, e que muitas vezes vai aqui à questão da prevenção, que de resto é transversal, não é? E que podemos sempre ir, digamos, a base, e é transversal a todos, quer tenhamos uma pessoa perfeitamente saudável, quer esteja num momento de vida, embora saudável, mas que chamamos de grupo vulnerável, como por exemplo numa gravidez, não é? Numa consulta de saúde infantil de rotina, quer uma pessoa objetivamente doente, não é? Mas agora, se calhar, antes de continuar a falar sobre isso, ia buscar
Porque a prevenção tem vários níveis e quando falamos de prevenção, muitas vezes pensamos só em prevenir a doença, de uma maneira mais lata, não é, de conceito. Prevenção é prevenir que uma doença apareça. E sabemos que não é assim, há vários níveis de prevenção. E para explicar isto aos meus estudantes, eu tenho usado um exemplo que me apareceu na pandemia. Na pandemia, a pandemia foi para mim um momento muito significativo, para além do que foi para todos nós, naturalmente, mas tive uma bebé em plena pandemia, a minha filha, e portanto foi especial também nesse sentido e com alguns receios, obviamente, porque sabemos todos muito pouco, não é? E vamos buscar à pirâmide da evidência, andamos todos ali a navegar com base na opinião de peritos, porque não tínhamos objetivamente a evidência que precisávamos, mas então tive uma bebé de pandemia. A certa altura decidi ir dar um passeio em família, o primeiro passeio da bebé, por sinal, ali aqui pertinho de casa, até Amarante. Fomos a um local que tinha muitas vinhas, muitas videiras, e é um local muito aprazível e que precisávamos naquela altura de locais abertos, queríamos passear em locais abertos e ter o mínimo de contacto com outras pessoas, não é? A certo ponto apercebo-me que no topo das videiras há rosas. E perguntei-me porquê. Se calhar, porventura, os viticultores têm um sentido estético muito, muito apurado, pode ser isso. Que ficava muito bonito, fica lindíssimo, é um espetáculo bonito de verem as rosas à cabeceira das videiras. Mas depois percebi verdadeiramente o motivo. É que, provavelmente hoje já não é tão, já haverá outros métodos, não sei, não é a minha área, não sou perita nessa área naturalmente, mas percebi que o motivo inicial para se começarem a colocar rosas junto às videiras é porque havia pragas que acometiam primeiro as rosas e, portanto, depois havia ali alguma janela de oportunidade para ainda salvar as videiras. Pronto. E eu explico isto aos meus estudantes, que há muitos momentos em que podemos agir sobre as videiras. Podemos realmente fazer uma prevenção. A prevenção primordial tem mais que ver com as políticas de saúde, não é? Mas depois a prevenção primária, que temos também nas mãos, é uma prevenção realmente em que prevenimos o aparecimento da doença, pode ser de várias formas, temos os exemplos clássicos que é a vacinação, temos outro exemplo clássico que é nós administrarmos, está preconizado darmos aos bebés no seu primeiro ano de vida a vitamina D para prevenir o aparecimento do raquitismo. É uma forma, não é? Mas depois também temos a prevenção secundária, que são os rastreios, não é? E aí, com os rastreios, a pessoa ainda não está doente, não tem queixas, porque isso é uma condição para ser um rastreio, mas fazemos um teste para detectar a doença quando ela ainda não tem qualquer manifestação e não dá queixas à pessoa, não é? E aí entraríamos noutro campo, que eu não vou agora, também tenho debruçado sobre a área dos rastreios. Mas só para continuar, depois temos a prevenção terciária, que já existe uma doença e temos que a tratar. Por exemplo, tratamos uma diabetes, tratamos uma hipertensão e também as consequências dela. Tivemos um AVC, estamos a fazer reabilitação pós-AVC, pós-acidente vascular cerebral. Não é? Também é uma forma de prevenção. E ainda temos uma última forma de prevenção, que é a prevenção quaternária. A prevenção quaternária é algo com que nos temos preocupado cada vez mais, que é a prevenção do dano. Porque nós médicos também, nas intervenções que temos, há sempre um potencial dano existente das nossas intervenções. E quando temos que saber avaliar para cada paciente, isto também lá está mais uma vez a nossa arte, não é? Se naquele paciente esta intervenção vai trazer mais benefícios ou tem potencial de dano que não é desprezível e, portanto, se calhar é melhor repensar um pouco. E, portanto, isto são os 4 grandes níveis de prevenção. Não é? Tu falavas há bocadinho da questão do isolamento, que é que eu diria quase parece-me ser uma praga silenciosa que tem vindo a crescer e que, provavelmente por questões até demográficas e não só, e mesmo de relações sociais, se calhar tem uma tendência para crescer, infelizmente. É algo que tu vês a crescer? A tua percepção enquanto médica de família é que isso está a aumentar? Sim, e particularmente nas grandes cidades temos muito esta situação das pessoas viverem sozinhas e de muitas vezes as questionarmos, mas a família está longe, tem família fora
daquela cidade, ou mesmo imigrada, o marido já faleceu, por exemplo, estou a passar assim num exemplo tipo, não é? E depois temos as relações de vizinhança já não são aquelas que do antigamente ou que ainda existem, que ainda persistem nas aldeias, não é? E pensamos, por exemplo, pensemos nos nossos casos, cada um de nós, eu, por exemplo, vivo num apartamento, num prédio muito grande e temos essa conversa de circunstância do elevador sobre a meteorologia, geralmente, não é? E depois conhecemos-nos muito pouco e se calhar, a verdade é esta, até me arrepio um bocadinho a dizer isto, mas se calhar se deixar de ver um dos meus vizinhos durante algum tempo, nem sequer me vou lembrar disso, não é? Se lhes está bem, se lhe aconteceu alguma coisa. E isto é preocupante, perdermos a nossa rede, porque de facto voltamos ao estilo de vida, a um pilar do estilo de vida, às nossas relações interpessoais. E de facto, e até estava-me a lembrar agora, não é? Há um estudo de Harvard que acompanhou assim, ao longo de muitos anos as pessoas para perceber o que é que importa para a felicidade das pessoas. E eu agora acrescentaria, sem ser assim com base na evidência, mas certamente que vos reúne evidência, se for certamente sobre isto, que é o mais importante para a felicidade das pessoas, também para a saúde, são as relações. Não é. Claro que há outros fatores muito importantes e nós também sabemos que o nível socioeconómico tem um impacto direto na saúde e por isso é que nós, como médicos também, temos o dever de fazer o nosso melhor, com base na melhor evidência, mais uma vez, todas as intervenções que possam apoiar e ajudar a saúde daquela pessoa, mas depois há uma percentagem muito grande de fatores que interferem diretamente na saúde e desde logo também o nível socioeconómico e que nós não conseguimos diretamente, não é, como médicos, interferir e isso é uma grande sensação de impotência. Nós sabemos que o risco cardiovascular, por exemplo, para dar aqui um exemplo, não é, que tem lá uma nota que nos níveis havendo um nível socioeconómico, havendo desfavorecimento socioeconómico, o risco cardiovascular também aumenta. E, portanto, isto mostra bem o impacto disso e como é que nós, como médicos, não conseguimos sozinhos interferir em todas as vertentes que têm a ver com o isolamento e que também com a saúde das pessoas relacionadas também com estes fatores mais sociais e por isso é que existem também e temos que renovar a esperança nos políticos, apesar de às vezes ficarmos desesperançados em alguns momentos, porque na verdade nestas decisões das políticas mais alargadas que podemos também evoluir como sociedade e também em última análise melhorar a saúde das populações. O que quer dizer que o médico de família ainda tem que ter mais desdobramentos do que aqueles que se calhar já tem, abrangendo a forma como comunica com as pessoas e utilizando todos os meios que tem disponíveis. Refiro-me a redes sociais, mas no teu caso em concreto, refiro-me ao teu podcast. E refiro-me porquê? Porque nós estamos aqui a roubar-te do teu podcast, Não, porque dá para fazer concorrência, não estou a brincar. Qual é a experiência de ter um podcast? E como é que tu achas que podes, ou que utilizas e que podes utilizar para comunicar saúde para a população? Antes de mais, dizer que eu lembro-me, ele faz-me lembrar um bocadinho de um médico e epidemiologista, Alvan Feinstein, que dizia algo que me marca e que me inspira para as vertentes da minha vida, que são a clínica, a academia e a comunicação em saúde, que é, ele dizia que recebe os pacientes, como nós todos aprendemos em algumas aulas, recebemos os pacientes, ora viva, o que é que o traz cá hoje, como é que eu posso ajudar. Também recebia da mesma forma os estudantes quando procuravam para começar uma investigação, não é? Mas o que é que te traz cá hoje? Portanto, o que é que queres investigar e o que é que queres fazer com a resposta? Mas como é que eu posso ajudar nisso? Para começar também uma investigação, da mesma forma que se começa uma consulta, e eu transponho isso também para algo mais abrangente, quando estamos em comunicação social, na verdade, é como é que eu posso ajudar as pessoas também usando os meios, os mass media, os meios de comunicação. O que é que eu posso nesta posição fazer pelas pessoas? Apesar de tudo, tenho a agradecer de ter havido algumas pessoas que pelo caminho acreditaram em mim e me deram esta possibilidade. Não é um meio fácil para se conseguir entrar. O meu primeiro contacto com este meio, enfim, eu acho que já havia ali uma paixão adormecida de há muitos anos, porque eu até ao 9º ano eu queria ser jornalista.
E agora eu fazer aqui, então, assim, eu sou um bocadinho caótica no discurso e vou fazer aqui uma divergência, mas eu acho que isto tem tudo a ver com querer ser médica de família, apesar de tudo, podem dizer que não, mas tem, porque é isto, é procurar as histórias das pessoas e no fundo eu continuo Sim, sim. essa busca, não é? Mas depois isso ficou adormecido perfeitamente e numa certa altura eu vi que ia abrir um novo canal de televisão, que era a CNN Portugal, estava de férias no sul de Espanha e havia um casting, mas um casting para pivôs, técnicos de som e de imagem, não era para médicos. Mas apesar de tudo eu decidi candidatar-me. E depois quando vi que tinha havido acho que 5.000 candidaturas, achei que que nem sequer o vídeo que pediam, o currículo que iam analisar, porque iam logo a excluir, não é? Isto não foi dentro do âmbito que nós pedimos. Mas tive a sorte de receber uma chamada de alguém que também é para mim um mestre na área da comunicação, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Pedro Mourinho, o jornalista Pedro Mourinho. E que me telefonou, eu nem estava a acreditar quando ele me ligou, como imaginam, senti assim um nervoso enorme, a convidar então para falar de temas de saúde, para ter uma rubrica na CNN Portugal, que era o correspondente médico. Foi algo que teve realmente ou seja, eu tive várias intervenções também muito que ver com a pandemia, porque apanhou a altura da pandemia e havia muita necessidade de comunicar. Não era uma comunicação fácil, porque era sempre com muita incerteza, não é? Mas também, mais uma vez, médicos de famílias e os médicos em geral têm que adquirir esta competência de lidar com a incerteza. E foi um período muito feliz porque eu de facto é algo que me dá muito gosto de comunicar e sentir o retorno das outras pessoas. Na televisão não sentimos um retorno imediato, estamos a falar para uma câmara, mas acreditamos e no fundo este esforço de estarmos de termos fontes credíveis e disse certamente muitas coisas erradas, mas sempre com a noção de que tinha dado o meu melhor para aquele momento para dizer de acordo com a melhor evidência. Depois o podcast também foi um bocadinho esta continuação deste objetivo de continuar porque de facto o médico, nós como médicos temos este dever de comunicar de várias formas, no nosso consultório e também fora dele. E eu, como sempre, gostei muito da área da comunicação social, lá está. Achei que era uma oportunidade muito importante também. A rádio é diferente, tem muito mais que ver com a voz, não tem a parte da imagem, mas tenho tido a sorte de também ter convidados com quem tenho aprendido muito, das várias áreas das especialidades médicas e outros profissionais de saúde também não médicos, enfermeiros, psicólogos, já recebemos nutricionistas também, e tem sido essa experiência depois com retorno, porque vamos tendo as pessoas sabendo os números que nos ouvem e depois dizendo que de facto aprenderam e têm seguido e é isto, porque acho que temos um dever, ou seja, não temos todos uma obrigação, não diria isso como médicos, cada um seguir um bocadinho também as suas paixões, aquilo que são as suas áreas de interesse, mas temos sim um dever como grupo em conjunto de termos algumas pessoas que se dediquem também a esta comunicação e mais espaços houvesse, gostava muito na comunicação social para podermos ter comunicação em saúde. Só se pudesse escolher um meio para sempre, televisão ou rádio? Televisão. Engraçado. Eu sou apaixonadíssima pela televisão, pelas luzes, por toda aquela envolvência. Fico sempre nervosa. As pessoas podem pensar que por já ter tido algumas intervenções e depois ter tido aquela colaboração mais regular, fico sempre nervosa. Acho que também faz parte, não é? Conseguiste, basicamente, ao longo do teu percurso, ou tens conseguido, enxertar, digamos, na tua atividade, quer enquanto médica, quer enquanto no plano académico, enxertar, lá está, essa dimensão que eu há bocadinho falava de antropóloga e a outra dimensão de jornalista, não é? Que são importantes para a tal comunicação que tu e muito bem consideras que são centrais à tua atividade profissional. O que é que achas de incluir também nesse conjunto sui generis de ferramentas a prescrição da cultura enquanto algo, e voltando um bocadinho atrás, enquanto algo que pode ajudar a colmatar ou ultrapassar aquele tal isolamento que falavas há bocado? Isso é muito interessante, essa pergunta, porque eu comecei a me interessar por essa área da prescrição cultural, da prescrição de arte. Primeiro interessei-me na vertente dos nossos estudantes.
ou seja, já lá vamos, mas comecei a desenvolver alguma investigação e uma unidade curricular ligada à arte, treinar o olho clínico através do treino da observação da arte. Temos uma unidade curricular na FMUP que vai, pronto, neste ano não sei se vamos conseguir abri-la, mas que é nesse sentido, e é uma unidade concorremos à inovação pedagógica e conseguimos obter essa distinção, e portanto é uma unidade um bocadinho diferente, não é uma optativa propriamente dita, mas o objetivo fui beber a experiência da Harvard, e também eles tiveram muita simpatia em ajudar-me com alguns conteúdos que usam no curso, que é Training the Eye, o curso deles, e é com base no treino da observação de obras de arte e para fazer a translação para a observação clínica, em uma colaboração com a Faculdade de Belas Artes. E depois fizemos uma revisão sistemática a perceber os estudos que já havia a integrar a observação de arte na educação médica, e de facto há evidência de benefício, melhora inclusive a empatia, a comunicação e também a capacidade da observação clínica em si mesma, também a tolerância, é muito interessante. E depois também na outra vertente, não do médico e do ensino médico, mas do paciente. Eu acho que é muito importante e começa a haver muita evidência. Também temos muita experiência no Reino Unido, aqui em Portugal ainda não, mas no Reino Unido já há muita experiência com a prescrição de arte. E nós neste momento temos um grupo de trabalho com uma estudante do MIMED que está a fazer a sua tese, que eu estou a orientar a tese, que é justamente uma revisão sistemática sobre a Arts on Prescription, a prescrição de arte para o bem-estar, para a depressão e a ansiedade. Porque vamos tendo experiências com estudos, claro que eu bem sei que pode haver algumas críticas, porque é sempre evidência, nunca é uma evidência tão robusta como teríamos de ensaios clínicos, porque também são muito difíceis de fazer nessa área, mas de facto estudos que mostram que quando as pessoas são encaminhadas para um programa de arte, por exemplo, encaminhadas a partir do seu médico de família, essa Arts on Prescription, e que há benefícios para a saúde, para a ansiedade, mesmo para sintomas depressivos, e combate o isolamento, que é verdadeiramente um problema de saúde hoje em dia, não é? Sim. Pegando nisso, que é ainda mais um papel muito importante e interessante do médico de família, qual é que achas que é o futuro do médico de família? Isso é a pergunta do milhão. Hum, Eu acredito numa coisa, ainda sei muito pouco sobre a inteligência artificial, acho que vai ser a breve trecho algo que vai ter um impacto muito grande nas nossas vidas no geral e nas áreas do conhecimento também e nas ciências, mas eu naturalmente reconhecendo alguns perigos que todos vão mencionando, mas sabendo muito pouco apesar de tudo dela, mas acho que vejo aí uma janela de oportunidade para nos libertar de tarefas que não requerem um médico, verdadeiramente, com essa formação médica, que são tarefas eminentemente burocráticas e que nos permitirá regressar um pouco à essência que podemos ter perdido no caminho, não por vontade, muitas vezes, mas por falta de tempo, falta de condições de logística para isso, que é voltar a esta essência de nos focarmos na relação e no paciente, e não acredito que vá haver uma substituição. Claro que vai continuar a haver muita presença dos wearables, da telemedicina, mas não acredito que nada vá substituir esta relação e este encontro, que é o encontro do médico de família com o seu paciente. Ora bem, nós já cobrimos aqui uma série de pontos e, como é óbvio, poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar sobre o que é ser médico de família e que diferentes dimensões é que nós podemos equacionar para levar essa tarefa a bom porto, mas agora vamos só brindar-te com uma pequena brincadeira nossa em que nós vamos fazer aqui algumas breves perguntas para as quais te pedimos uma resposta, breve ou não, tu dirás, e eu iria começar então com uma que era: se a tua vida fosse um filme, quem é que escolherias, não para o interpretar, mas para o dirigir? Bem, essa é muito difícil. Eu não sou muito cinéfila, mas da área das artes? Sim.
Não sou muito cinéfila, sou sincera. Eu gosto de ver filmes, mas não sou particularmente versada. Mas se calhar pronto, escolhi o Roberto Benigni, porque acho muito criativo e A Vida é Bela é aquele filme que eu acho realmente um filme que eu continuo a regressar e a acabar em lágrimas, começa em lágrimas, acaba em lágrimas. Se, paradoxo à parte, se pudesses viajar no tempo e alterar um evento, qual é que alteravas? Ai, isso são mesmo perguntas muito difíceis. Pode ser um qualquer. A vantagem é que não tem uma resposta certa. Exato. Ora bem, eu não sei, se calhar há alguns momentos académicos que acho que perdi por achar que podia voltar atrás e afinal está tudo bem e posso aproveitar um bocadinho mais, Mais a né? vida. Mais a vida académica, talvez. E uma derradeira questão que tem a ver com o seguinte: falaste há bocadinho da infância e do momento que te marcou da tua infância. Há algum conselho que te tenha sido dado na infância que tu guardes com um carinho muito especial e que ainda hoje ou sigas ou quiçá até não o sigas com pena, mas há algum conselho que te tenha sido dado na infância e que te marque? Não foi na infância, talvez me recordes na idade já mais jovem, ou seja, eu acho que estava no 8º ano, o que quer dizer que tinha 13 anos, não é? Exatamente. Se não me falham as contas. Tive um professor de português, que me disse, mesmo por estas palavras: olha, tu tens que mesmo que ir seguir humanidades, não vais para ciências, tens que escrever. Eu não fiz o que ele disse, mas pretendia mais tarde vir a seguir esta última parte do conselho, que é escrever. Gostava de me dedicar um bocadinho mais à escrita, sobretudo de poesia. Mas ainda não tenho a maturidade necessária. Vou escrevendo, mas não para trazer à luz do dia. Não agora. Já podes pensar nisso nesta altura, Fica a quiçá. promessa. Sofia, muito obrigado. Infelizmente já não temos mais tempo, embora gostasse de ficar aqui muito mais. Mas muito obrigado por teres aceito o nosso convite e agradeço também pela tua carreira, por aquilo que fazes e por aquilo que nos transmitiste hoje. E olha, até uma próxima. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Foi uma alegria enorme estar aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigado a quem nos segue. Continuem a visualizar o podcast nos canais habituais. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Até à próxima. Até à próxima.